Ok, irmãos, cumprimento com a graça do Senhor. Vamos iniciar esse culto de hoje com uma oração, amém? Pai, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua santa presença, Pai, para primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, mas pedir também a Ti, Senhor, que venha a Sua transformação no nosso viver, Pai. Que essa palavra de hoje, Senhor, essa direção, seja tudo inspirado, Deus, pelo Santo Espírito, Senhor, para estar sempre, Pai, alegando o Teu coração, Pai. Por isso, no Teu santo nome, Deus, não permita que meus lábios venham atrapalhar, Pai, nessa direção, mas sim, Pai, fazer a Tua vontade, no Teu querer, que os irmãos estejam, Pai amado, realmente, corações abertos para receber de Ti, Pai. É o que pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Então, compartilhar com os irmãos, na palavra que eu vim trazendo no dia 16, eu falei que eu estava realizando um estudo, né? E eu estava falando de Esdras, e agora está em Neemias. E, novamente, o irmão Egídio, né? O irmão Egídio tinha falado sobre isso, mas é uma forma, acredito eu, que seja diferente que eu vou falar agora, que é uma direção, vai ser bem mais curtinho, tá? Mas só para os irmãos entenderem, eu vou estar lendo agora no livro de Neemias, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, versículo 2. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para exílio e acerca de Jerusalém. 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Amém? Aqui, pela leitura, a gente vê o que? Neemias, ele vai ter uma grande importância na história do povo de Deus, né? Ali na reconstrução dos muros, na parte até mesmo ali da organização, né? Que vai se dar ali toda a parte de cultos e tudo ali, né? Mas nesse momento, a gente fala do início, né? A gente fala no início quando Neemias, ele é um copeiro perante um rei que seria adversário, inimigo, mas que está na soberania de Deus permitindo que isso tudo ocorresse, né? Eles estavam cativos, aquela coisa toda. E para quem não sabe, né, o que o copeiro fazia naquela época? O copeiro, ele não era aquele simplesmente, a gente pode pensar que servia, né? O copeiro naquela época, ele é alguém que estava todo o tempo ao lado do rei. Todo o tempo porque ele fazia a prova das bebidas. Ele tomava para ver se não tinha sido envenenado. Além disso, o que ele fazia? Ele escolhia das melhores bebidas para o rei tomar. Você imagina hoje. Hoje a medicina fala para a gente aí, né, muitos médicos falam para pelo menos tomar 2 litros de água por dia. Você imagina o que um rei não tomava, né, naquela época de todo aquele luxo. Você imagina as iguarias, né, o quão bom eram as bebidas. Então, se for ver Neemias, ele tinha ali, ele tinha um certo luxo, um certo conforto, né? Ele estava realmente numa posição boa. E daí o interessante quando a gente lê a palavra, fala que vem, né, um dos irmãos dele e fala da situação do povo que ainda estava cativo, estava numa situação difícil, e fala com relação à situação de miséria e desprezo, né? E o que me chamou a atenção aqui foi isso, sabe? Muitas das vezes, as nossas orações, né? Nossas orações estão chamando o quê, né? Nossas orações estão chamando bênçãos, estão chamando livramentos, mas muitas das vezes também tem o perigo da gente estar recebendo dessas bênçãos e muitas das vezes se esquecendo, né? Muitas vezes recorre ao Senhor só na fase da dificuldade. Mas aqui, né, falando que ele, tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, né? E fala que ele ficou orando ao Senhor, que ele jejuou, orou. E quando a gente lê isso, a gente pode achar até comum, né? Não, imagina, a gente sabe dos nossos familiares, de repente estão lá no meio do cativeiro, né? E estão numa situação difícil. Mas aqui, ele fala de todo o povo de Deus, e ele fala que, né, orou e jejuou. Daí, muitas vezes, a gente fala pouco do jejum, né? Mas onde é que está será que a gente está... Qual foi a última vez que a gente jejuou, né? Ou qual periodicidade a gente jejua, né? Porque o jejum está na palavra, né?
A direção não está baseada nisso, mas para os irmãos entenderem, eu vou seguir aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então aqui, né, a gente vê aqui que Neemias teve a ousadia, né, de chegar e se abrir para o rei, não só isso, transpareceu, né. E daí quando a gente lê isso, parece realmente o que a gente lê sempre, né, a gente já sabe dessa história, a gente sabe que aconteceu dessa forma, né, a gente sabe que ele fez uma oração rápida ali, na hora que o rei pergunta o que quer que eu faça. Mas o interessante aqui é justamente os meses no calendário judeu. Se a gente for voltar aqui para ler no capítulo 1, não vou ler agora, mas fala que o mês é Quisleu. Se a gente vem agora, nesse capítulo 2, que fala que ele falou com o rei, é Nisan. No calendário judeu Quisleu, ele está entre a metade de novembro, esse mês, né? Entre metade de novembro e metade de dezembro. E o Nisan está a metade de março a metade de abril. Ou seja, desde que ele recebeu a notícia, Neemias, ficou triste, orou e jejuou. Ele não orou e jejuou um dia. Ele permaneceu triste, ele permaneceu orando e jejuando. Foram 4 meses que ele estava triste, não por uma coisa que estava acontecendo com ele, mas uma coisa que estava acontecendo com os irmãos dele, com o povo dele, com a igreja dele. Então, assim, me chamou a atenção nisso, sabe? Me chamou a atenção que muitas das vezes, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas se em algum momento a gente pensa que a gente está direito, se em algum momento a gente pensa que a gente está santificado, se em algum momento a gente pensa que não tem erro, gente, a gente já errou. Porque quando eu olhei isso, eu me senti realmente um nada, né? Imaginar de você chegar, vamos supor pela igreja, né? Nossa, a igreja parou os cultos, vamos orar sobre isso para o povo de Deus. Vou ficar 4 meses orando e jejuando por isso, eu estou muito longe disso. Mas é justamente sobre isso que é a direção, né? A direção é de que nós, por nós mesmos, não vamos fazer nada. A gente depende realmente de estar buscando e se entregando para esse Deus que vem nos transformar, como tem sendo dito nos cultos anteriores, né? Que a gente venha realmente deixar, né, nesse momento separado, para que Deus possa falar por meio dos testemunhos, por meio da vida de vocês, porque muito mais Deus faz no meio do teu povo, muito mais Deus faz no meio dos seus filhos, quando a gente se abre para que Deus faça. Então eu vou deixar agora aberto para que os irmãos possam estar compartilhando, os irmãos possam estar pedir oração também, para depois a gente chegar aos louvores, tá? Está aberto em nome de Jesus. Começa com qual? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor,
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti engano. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Tá. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou
já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu. Pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Acho que caiu a internet ali, então só aguarda um minutinho. Esse era o último louvor. Sendo assim, então, vamos. Eu imagino lá que não esteja fácil. O irmão Nelson pode estar orando pra gente, para passar a palavra, por favor? Posso sim. Senhor nosso Deus, aqui estamos novamente, Senhor, reunidos em Teu nome, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor possa estar, Senhor, nos isolando nesses momentos do mundo lá fora, para que a gente possa estar dedicando nosso tempo, nossa atenção, Senhor, nosso coração somente a Ti. Te agradecemos pelos momentos que vivenciamos até agora, com compartilhamento, Senhor, com a Tua palavra, Deus, até agora. Rogando a Ti, Senhor, que a gente não só esteja ouvindo, mas que a gente possa estar vivenciando todas as coisas que ouvimos, louvamos e pelo que ainda temos que ouvir, Senhor, daqui para frente. Tu sabes, Senhor, das nossas dificuldades, das nossas deficiências, principalmente, Senhor, nesse momento que estamos vivenciando. Mas também queremos agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido, como já foi dito, com cada um de nós. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos cuidado, tem nos dado consolo. E essas coisas, temos certeza, não vêm do mundo, Senhor, só pode vir de Ti. Rogamos a Ti que aqueles irmãos que estão enfrentando dificuldades, Senhor, eles possam estar nesse momento experimentando do Teu conforto, do Teu alívio, Senhor, do Teu cuidado. Tanto na saúde, Senhor, quanto na vida social, financeira, Senhor, e na vida espiritual principalmente. Que a gente esteja valorizando realmente todas as coisas que recebemos de Ti, Senhor. Que a gente possa estar a cada momento lembrando de todos os benefícios que o Senhor tem nos provido. Sabemos que as outras coisas que temos experimentado, Deus,
são para o nosso benefício, para o nosso crescimento e santificação, Deus. Por isso também somos gratos. Rogo-te nesse momento que o Senhor possa estar ungindo o preletor de hoje, Senhor, que ele possa estar sendo instrumento seu, falando das tuas coisas, Senhor, que necessitamos ouvir. E rogamos a ti também, Senhor, que o Senhor não desista de nós. Apesar da nossa vida de pecado, das nossas deficiências, Senhor, que o Senhor possa estar nos suprindo, nos corrigindo, e principalmente, como sempre tem feito, Senhor, derramando da tua graça e da tua misericórdia que não tem fim. Louvamos a ti, Senhor, pelo teu amor para com cada um de nós. Rogamos a ti que o Senhor esteja realmente sendo o nosso pastor, Senhor, dessa tua igreja, que é o teu corpo, amado Deus. Por tudo isso agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Gladstone, está com a oportunidade. Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos amados irmãos, às irmãs, e aquele que vai participar agora da nossa meditação, da nossa ouvir de Deus ao nosso coração nesta manhã. Eu gostaria de ler Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Diz assim: louco, hoje te pedirá a tua alma. Propôs-lhe então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzirá com abundância. E ele razoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho aonde recolher os meus frutos. Disse então: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Amados, você sabe quanto tempo você tem de vida? Mas se você recebesse um diagnóstico que limita a sua vida por mais 3 anos, o que você pararia de fazer? Ou melhor, o que você começaria priorizando nesse pouco tempo que você terá de vida? Eu quero dizer que quem crê na durabilidade desta vida tende a não cultivar a vida espiritual. Tampouco essa pessoa investe em sua vida os valores do reino de Deus. Quem deseja a presença de Deus em sua vida tem que ter a consciência da permissividade desta vida. Nossa vida é passageira. A Bíblia diz que nós somos como uma neblina que passa rapidamente. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, está escrito: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O texto em Lucas, capítulo 12, que nós lemos, alguns versículos, Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Com base nesta parábola que Jesus relatou, vem a pergunta: por que Jesus chamou este homem de louco? Afinal, este homem tem características invejáveis. Podemos dizer, na nossa época, nos nossos dias, que ele seria um homem bem-sucedido. Olha para vocês verem, no versículo 16: o campo de um homem rico produzirá com abundância. Então, esse homem era rico, e além de ser rico, o campo dele produziu com fartura. Tudo isso
eu quero dizer e afirmar aos irmãos que não é pecado. Então, ele não era louco por causa da riqueza, nem por causa da abundância. Segundo ponto aqui que nós podemos ver, esse homem, ele era inteligente. Ele arrazoava consigo, dizendo, que farei? Pois não tenho aonde recolher os meus frutos, no versículo 17, e capítulo 12 de Lucas. Então, ele tinha um problema por causa da abundância. Ele iria perder parte da sua colheita por falta de onde guardar. Então, ele pensava o que iria fazer para não perder. Com certeza, faríamos as mesmas coisas. Pensaríamos como não ter prejuízo. Isso também não é pecado, nem loucura. Quarto lugar, nós podemos dizer que este homem ele era precavido. Disse então, farei isto. Derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Quero dizer aos amados que a abundância não dura para sempre. Então ele, este homem, precavidamente resolve guardar parte dos seus bens para depois, quando as coisas podem não estar tão bem. Quero dizer que isto é precaução, coisa de gente inteligente. Com certeza, muito de nós fazemos a mesma coisa, guardamos na poupança, deixamos uma reserva para o imprevisto. Também esse não foi o motivo pelo qual Jesus chamou esse homem de louco. Então eu pergunto aos amados irmãos, aos ouvintes, então por que Jesus chamou esse homem de louco? Claro que ele não era louco por ser rico, inteligente, precavido, porém Jesus o chamou de louco por um único motivo. Ele falou, eu direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Ele era louco porque quis satisfazer a sua alma com os bens. Então, a loucura da qual Jesus está se referindo ao homem é justamente o esquecer de Deus e colocar a sua segurança, a sua felicidade nas coisas materiais, como no dinheiro, nos bens materiais, no conforto, na cultura, e etc, etc. Essas coisas, todas são agradáveis ao ser humano. Jesus foi tentado em várias áreas, amados irmãos. Primeira tentação de Jesus foi na sua filiação, se és filho de Deus, colocando dúvida a respeito da sua paternidade. Eu tenho um pai. Segunda, foi na material. Terceira, foi no poder, no status. E na última, foi na adoração a Satã. Mas quero falar da tentação que é mais universal, a mais frequente e a mais difícil. Porque nós somos tentados a negociar com o diabo aquilo que é mais valioso. O que é mais valioso para você? Para mim? Para nós? A alma. Satanás pede para ser adorado no lugar de Deus. Ele troca oferecer as glórias e reinos do mundo, isto é, poder, nome e riqueza. Como nós somos governados pelos sentidos corporais e por vivemos numa cultura do amor à aparência, não percebemos quão sutilmente o diabo se aproxima de nós. Ele virá a nós como anjo, e o anjo de luz para enganar multidões. O que mais somos tentados a amar é a sua maior oferta. E o que ele mais ama é que menos, muitas vezes, damos valor à nossa alma, à nossa intimidade com Deus, a comunhão com Deus, o andar com Deus. Nós valorizamos, damos tanto tempo para as outras coisas,
mas para nutrir, para alimentar, para estarmos em comunhão com Deus, com a sua palavra, com os irmãos, nós sempre arrumamos alguma desculpa, não damos valor àquilo que tem realmente valor, aquilo que não é passageiro. A nossa alma é eterna. E a Bíblia fala assim, o que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Podemos questionar, você sabe o valor da sua alma, da sua vida? Aquele que Deus teceu no ventre materno e pensou em você, tem um plano para você. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua alma? Você sabe o valor? Você pode responder sinceramente essa pergunta? O valor da sua alma? Eu gostaria de trazer a memória lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, o valor, Deus amou você de tal maneira que deu Jesus. Amados, não despreze o que Deus fez com grande amor e com grande sacrifício por mim e por você. Precisamos arrepender dos nossos pecados, receber a Cristo como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas. Satanás virá sobre você tentando para o destruir. Possivelmente são os mesmos pecados do ano passado, e esses pecados virão com mais força. Vou perguntar, qual área você está prestes a cair? Qual área? A conjugal? A material? A espiritual? Podemos dizer que a palavra de Deus diz que a conjugal, amar como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. Será que nós amamos o nosso cônjuge como Cristo amou a sua igreja para nutrir, para alimentar? Na parte material, será que sempre nós temos um coração grato a Deus? Porque Ele tem cuidado de nós? Não é abundância, mas sentir o cuidado de Deus. E Ele fala, olha as aves do céu, os lírios do campo, que nem semeiam, que nem colhem, e Deus cuida dos lírios e das aves do céu. Será que você não tem mais valor do que as aves do céu, os lírios do campo? Valor. A espiritual, buscar em primeiro lugar a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós falamos tanto, aquilo que nós falamos muitas vezes não está em harmonia com a prática, com a nossa vivência. Vamos buscar Deus em primeiro lugar, é Ele em primeiro. Eu quero desafiar você nesta manhã. Se você não recebeu a Cristo, receba-o como seu Salvador pessoal, arrependendo dos seus pecados, confessando que você é um pecador e recebendo a Cristo como Salvador da sua alma. E quem crê em mim vai viver eternamente, como diz Jesus. Segundo ponto, desejar ser um discípulo de Cristo. Eu quero ser um aprendiz, eu quero aprender. E ser um discípulo de Cristo é você ter que estar disposto a pagar o preço necessário nesse processo. E há uma exortação na palavra de Deus, diz que antes de ser um discípulo de Cristo, a Bíblia orienta a calcular o preço do discipulado, para não parar no meio do caminho. Tem gente que começou muito bem e hoje estão fora, estão parados, estão anêmicos. Não têm uma atitude para com as coisas de Deus. Calcule. Eu quero ser um discípulo e estou disposto a pagar um preço com a graça de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, onde diz assim, amados, para que a vida de Jesus se manifeste em minha vida.
tendo que levar no corpo o morrer de Jesus. Tenho que levar no corpo o morrer de Cristo. Eu tenho que morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Nem todo mundo está disposto a fazer isso. Mas um discípulo verdadeiro tem que levar isto no seu corpo, o morrer de Jesus. E diz aí, ainda, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. Amados, os valores do mundo é contrário aos valores do reino de Deus. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Se você olhar para o mundo, a gente vê que está uma podridão. O mundo jaz no maligno. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo e precisamos de discípulos que seguem a Cristo. E diz o texto mais, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós somos cartas lidas pelos homens. Então a vida de Cristo tem que se manifestar no meu dia a dia, nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu falar, no meu pensar, no meu agir. Voltando, qual é o valor da sua alma? O homem do nosso texto foi declarado louco, porque deu mais valor às coisas materiais, desvalorizando a sua alma. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então receba Cristo como Salvador e Senhor em sua vida neste momento, se você não recebeu. Mas também, você que já recebeu a Cristo, aceite o desafio de ser um discípulo de Cristo, assumindo o compromisso de fidelidade e adoração somente a Deus. E eu quero terminar falando um versículo que diz assim, se a nossa vida se limita somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amados irmãos, não vamos ser loucos. Vamos entregar a nossa vida, a nossa alma a Cristo. Ele já pagou o preço em nosso lugar. Vamos receber e vamos viver como discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus conceda graça a todos para que nós possamos vivamos como verdadeiro discípulo, como sal da terra, como luz do mundo e sendo a cada dia sendo transformado à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém, amém. Passo ao Bruno. Pastor Gastone, você pode, por favor, dar uma bênção para a gente? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Eu quero agradecer a minha cunhada, Sandra, que está lá em São José do Rio Preto, também participando do nosso culto. Um abraço aos irmãos lá de São José do Rio Preto. Bom, então o culto está encerrado. Alguém tem algum aviso? A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Semana que vem, a Santa Ceia, né? O mesmo horário, né? Provavelmente vai ser virtual, né? Porque os números de casos ainda estão aumentando. Então, ontem no jornal estava falando que as próximas 3 semanas é a mais grave, né? Então, em vista disso, provavelmente a gente vai ter virtual, mas vamos estar consagrando, né? Buscando que a palavra do Senhor nos fala, né? Pelo que Deus já falou conosco hoje, vigiai e orai, porque não sabeis a hora que o Senhor há de vir, né? Então, que a gente possa estar orando e vigiando, consagrando, como a irmã Adriana falou, né?
deixando um tempo precioso para Deus, que a gente possa buscar o Senhor. Uma coisa que ficou no meu coração essa semana, que eu vi uma pregação de um pastor, o pastor tinha 92 anos, e ele falou na certeza, pela fé, que ele não vai ver a morte física, ele vai ser transformado. Aleluia. Então, irmãos, vamos estar vigiando, orando, porque o Senhor está voltando. Amém, irmãos? Era isso que eu queria compartilhar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.